ele encontra doçura no coração daquela mulher. Então, saindo dali, como um contraponto a tudo que os fariseus representavam, é que surge no texto de Mateus, Marcos e Lucas, surge a figura desta mulher, uma cirofenícia. O que é que isso quer dizer? Ela era daquela região. Então ela era grega, ou seja, não era judia por nascimento. E essa designação cananeia ou cirofenícia diz respeito a mais do que uma etnia, uma descendência, diz respeito a uma religião. Ela não era judia nem por nascimento e nem por religião. E essa mulher sai correndo. E de repente o coração de Jesus é tomado de compaixão por ela. Nós precisamos fazer uma pergunta: onde se esconde a maturidade? Primeiro, o que é que nós vemos nessa mulher? A maturidade está na aceitação de quem nós somos. Enquanto você não aceitar quem você é, você não amadurece. Enquanto nós não aceitarmos a nossa história, enquanto nós não nos reconciliarmos com o nosso background, com o nosso passado, com a nossa família, com quem nós somos, nós não amadureceremos. Não lembro qual o escritor, mas ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: o homem, o ser masculino, alguém só se tornará realmente um homem quando ele fizer o círculo completo e se reencontrar com o seu pai. Se reencontrar não fisicamente, se reencontrar no conceito, se reencontrar no sentido de perceber as motivações do seu pai. Pastor, mas aquelas pessoas que não conheceram o seu pai, mas ele tem uma figura masculina sobre si, e ele amadurece quando o círculo se completa e ele entende as motivações e as ações. Então presta atenção, a maturidade está primeiro na aceitação de quem nós somos. Aquela mulher não era judia, não tinha posição social, e ainda por cima era uma mulher, ou seja, um ser de segunda categoria. No mundo grego, mulher nem tinha sobrenome e nem tinha direito, e o marido tinha direito sobre a vida ou a morte da sua esposa, ou das suas filhas, não do homem, mas da mulher. Então, três coisas que tornavam aquele encontro diferente, porque ela nem era judia, nem tinha posição social, e era apenas uma mulher, apenas que eu digo naquele contexto daquela época. Então aquela mulher soube que Jesus estava na cidade e foi buscá-lo. Agora presta atenção nisso aqui. Ela buscou Jesus sem tentar parecer mais do que era. Você já prestou atenção que muitas vezes, quando nós vamos buscar pessoas importantes, nós tentamos aparentar mais do que aquilo que nós somos, porque nós temos medo de ser rejeitados? Nós nos colocamos num pedestal para nos valorizarmos. Não estou dizendo que nós não devemos valorizar a nós mesmos, precisamos valorizar a nós mesmos, mas não com essa ideia de que as pessoas valorizarão somente si. Não, a gente se valoriza quando a gente se aceita como somos, quando nós nos aceitamos exatamente como nós somos. E é isso que nos encanta, que me encanta particularmente na história dessa mulher, porque ela chega para Jesus: Senhor, me socorra. E a primeira coisa, Jesus nem ouve. Os discípulos querem despedi-la, e ela insiste, e Jesus lhe dá uma resposta que ele tinha sua razão, óbvio. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas ele diz assim: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cães. E essa é uma frase que se justifica naquela época. Jesus não chamaria alguém de cão hoje. Naquela época fazia parte da cultura deles. Eles estavam falando alguma coisa para ela, eles estavam dizendo o seguinte: mas de qualquer forma a sua palavra foi uma negativa.
Ele estava dizendo: eu não vou ajudar você, porque você não é judia. Eu sei que isso não faz parte das ações gerais de Jesus. Por isso eu digo, Jesus tinha um propósito. Porque ele sentou-se com a samaritana para conversar, porque ele aceitou a adoração de uma prostituta que era completamente rechaçada, rejeitada no mundo judeu, apesar de que existisse a profissão e os homens dela usassem. Então estou dizendo o quê? Que o problema de Jesus não era esse que muitas vezes nós achamos que era. Esta frase se explica e se justifica dentro do próprio contexto. Mas Jesus simplesmente diz para ela: não é lícito tirar o pão da mesa e entregar aos cães. E a resposta daquela mulher não foi uma resposta ensaiada. Não foi aquele tipo de resposta que apenas confronta. Você mandou uma e eu mando duas. Não foi uma resposta de quem não tem papas na língua. Foi uma resposta de quem aceita a sua própria condição, de quem olha as regras do jogo e aceita. Mas ainda assim, aquela mulher tinha uma necessidade. Ela disse assim: Senhor, eu sei, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa palavra encanta Jesus, porque ela é carregada de sinceridade, porque ela é carregada de autoconsciência, porque ela não vem contaminada com a mesma hipocrisia dos fariseus, porque ela não tenta argumentar com Jesus, biblicamente inclusive. Ela não tenta suplantar a argumentação de Jesus. Ela apenas diz o seguinte: eu, ainda assim, tenho uma necessidade. Ela simplesmente aceitou a sua situação e demonstrou apenas que necessitava do seu amor e de compaixão. Só isso. Isso é humildade. Humildade é aceitar o que nós somos. Não tentarmos ser aceitos pelas pessoas por aquilo que nós não somos. Ela não achava que merecia. Ela achava que necessitava. É diferente como muitas vezes nós buscamos Deus. Porque nós muitas vezes achamos que merecemos. E Deus não trabalha nesse jogo. Não faça nada para Deus com o propósito de merecer. Porque merecer, ninguém merece nada. Merecer de um Deus santo, mereceríamos o desprezo. Nunca faça para Deus alguma coisa tentando comprá-lo, porque Ele não se vende. Por isso que Deus ama a humildade. Porque a humildade é coração para coração. É criador e criatura se encontrando e há harmonia. Deus não consegue ter harmonia com o soberbo, porque o soberbo nunca é ele mesmo. O soberbo é sempre uma imagem. O soberbo é sempre uma espécie de display colocado à frente. O soberbo é sempre uma máscara. O humilde é sempre ele mesmo. Isso atrai de uma maneira profunda a atenção de Deus. Muitas vezes nós queremos negar a nossa real condição, e é justamente isso que nos afasta tanto de Deus quanto de nós mesmos. Por isso, queridos, é que a Bíblia nos